Boa tarde, meus amados. Agora 17 horas e 7 minutos. Estamos iniciando a Web Rádio Nazareno de São José do Rio Preto, na companhia dela, a missionária Débora do Manto. A paz do Senhor. Boa tarde, paz do Senhor. Boa tarde, tudo bem, Débora? Tudo. Comeu hoje? Hoje Almoçou? já almocei bem saudável, viu? Bem saudável. Esfirra. Uma esfirrinha, saudável, bem nutricionista. Total. Especialista. Hoje foi emocional, minha Isso, né? alimentação Emocional. Olha foi. só o que é isso, gente. E você, o que você tá comendo aí na sua casa? O almoço hoje é quinta-feira, foi uma lasanha, uma feijoada, você tá pegando mais leve, uma saladinha. Como é que tá a sua alimentação? Tá chegando o fim de semana, né? Tá na hora de sextar, de... Hoje já foi um churrasquinho de leve, pastor. Amanhã é a feijoada mesmo. Amanhã já é sexta, já, né, bro? Sexta, hoje é dia Sextou. 10, dia Hoje 10 é dia de 10. novembro. Eita, nós, que mês maravilhoso. 20 anos de aniversário da Igreja do Nazareno, aqui em São José do Rio Preto. Débora, 20 anos atrás, o que você estava fazendo? Nascendo, né? Ah! Brincadeira, tava fazendo um ano. Você estava no Ministério Infantil? Não, ainda não, tá no berçário, No né? berçário Um aninho. ainda, né? Um aninho, Um meu neném. Deus do céu, no auge dos seus 21 anos, essa mulher que já foi campeã de tango, Gente, olha que absurdo. só, você vê que idade não significa nada. Deus pode usar qualquer um em qualquer idade. Mas pra eu dizer que o pastor Bruno foi campeão de lambada, vocês imaginam a idade dele, né? Porque lambada, meu amigo... Lambada com Sidney Magal era algo que é isso? Eu também não era aquele velho mancebo, não. Eu também era jovenzinho. Entendi. Não era uma criança de um ano, eu não estava no berçário, Entendi. mas era uma criancinha também. Certo, Débora? Nós estamos comemorando 20 anos da Igreja do Nazareno. Quanta coisa boa já aconteceu aqui. Quantos testemunhos você tem para contar, Débora? Nossa, Na sua vida, na sua no família. tempo que eu tô aqui, muitos. Ministerialmente, não é? Quantas coisas boas até aqui o Senhor tem nos dado. Apesar de todas as lutas, todas saímos vitoriosos. É. Estamos aqui, permanecemos fiéis, graças a Ele. E assim nós somos moldados. Eu posso também enumerar tantas vezes. Eu cheguei aqui em 2005, logo um pouquinho antes de chegar aqui, pastor Reginaldo Guerra. Eu cheguei junto com o pastor Reginaldo. Junto com o Reginaldo Guerra. Ah lá, em fevereiro de 2006. 2006. E o 2006. pastor, no primeiro culto, já derrubou uma jarra de água desse tamanho aqui, ó. Mentira. Primeiro culto, Primeiro culto, ele já deu-lhe um tapão, já, com a garrafona, já foi pro chão. Eu falei, eita, nós! Esse é o pastor! Esse veio! Ele veio porque eu estava em oração. E aí eu orava pra Deus trazer a minha varoa. E aí veio a Natália, o pastor teve que vir atrás. Então, não teve jeito. as suas orações trouxeram o pastor Reginaldo. Só todos Exatamente. somos gratos. O pastor então, disse que ele estava orando com a pastora Denise e Deus revelou que era aqui, trouxe ele pra cá. Eu tenho a versão que eu estava orando pela minha esposa E aí? ele veio pra trazer a Natália. Então, entendi. de qualquer maneira, Deus tá na situação, tá no negócio. Entendi. De qualquer maneira, tem Deus no negócio. E aí a Natália chegou, e aí foi aquela coisa, né, irmão? Ela não parava de me perseguir, eu tive que aceitar. Ô, Natália, você vai deixar isso aí, Natália? Gente, a Natália está aqui nos auxiliando. Se der algum probleminha aí, não é problema técnico. É a Natália que está ouvindo tudo isso e não pode fazer nada. Ela vai mutar seu microfone daqui a pouquinho. E aí, tanta coisa boa. Aqui eu conheci, que eu posso contar, que aqui eu me converti. Aqui eu entendi o que é serviço, o que é servir, o que é amar. Fui amado, fui cuidado, sou até hoje. Aqui eu aprendi que o cristão tem lutas. Passei por muitas lutas. Aqui eu conheci a minha namorada, os meus amigos. Aqui eu fiquei noivo. Aqui eu casei, aqui eu fui pai. É e verdade. tudo aqui na Igreja do Nazareno. E o Senhor tem cuidado até hoje, graças a Ele. Eu, minha mãe e minha Nós família também, a louvamos. gente sempre fala, né, que a gente... Tá saindo meu som aí, né? Porque... Tá saindo, porque esse microfone aí tem dia que ele não tá querendo trabalhar, né? Não, mas aqui na igreja a gente teve tantas experiências, né? E principalmente pela vida do pastor Reginaldo, a gente aprendeu, a gente teve um exemplo tão de bondade, assim, do jeito que ele lida com as situações, das Amém. atitudes que ele toma. E a Isso igreja mesmo. nos ajudou muito. Eu cresci, né? Eu cheguei aqui, eu tinha uns 7 para 8 anos, assim. E eu cresci Velha, também... já velha. Velha, já tava velha, Já né? era campeã de tango. Com 7, 8 anos já era campeã. Dura que Vale já esse adendo aí, tinha vamos fazer sido, uma já. observação. Já tinha sido campeã de tango já quando eu tinha cheguei bagagem, aqui. Não chegou aqui de qualquer maneira. Já pensou com Já bagagem. cheguei com o meu título, entendeu? Já cheguei com Minha o título, bagagem de não campeã. com o prêmio, com o título.
Né? O prêmio foi embora. O prêmio voou pela janela. Prêmio... Mas, enfim, a gente chegou aqui e eu cresci aqui também, né? Tenho amigos desde quando cheguei aqui, por exemplo, o Miguel, né? A gente cresceu aqui na igreja. Legal. E aqui tive minha primeira viagem missionária, tive experiência ministerial, né? Desde os 12 anos eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil e isso tudo colabora para você mais pra frente, né? Não só na sua vida espiritual, mas também na sua vida profissional, né? A gente vê como faz a diferença, né? O cristão. Com certeza. É muito bom. Você falou agora dos 12 anos, já no Ministério Infantil e tal. Sua primeira viagem missionária para Manaus? Para Manaus. Minha primeira viagem missionária. Que idade você tinha? Tinha 14 anos. 14 anos. E a gente vai para uma mensagem, para uma viagem missionária, achando que seremos as pessoas que levarão, que irão abençoar. E nós que aprendemos. E aprendemos, saímos muito mais edificados como e transformados. Como aquelas pessoas vivem com alegria, mesmo naquela situação. A gente vê o quanto que a gente tem, o quanto que, né, a gente às vezes reclama de muitas coisas, sendo que a gente... E a gente só é canal, você só vai lá levar amor, servir, levar o evangelho e você volta totalmente transformado, edificado. Realmente. E fazendo essa pergunta, o quanto eu sou grato a Deus, o quanto as pessoas são felizes com tão menos do que eu tenho e muitas vezes a gente esquece de dar valor em pequenas coisas. Sim. Como um copo de água gelada, uma energia elétrica. Um banheiro. Um banheiro, né? Saneamento básico, que é o básico, né? Que nós temos, crescemos em um lugar, hoje temos na nossa casa e acesso a tantas coisas onde existem cristãos, pessoas que ainda não conheceram o evangelho ou que passaram e já conhecem, mas não têm esse tipo de vida. Então, assim, também, aqui eu também tive a minha experiência como viagem missionária e que bom nós temos um pastor que tem uma pastora visão, que mostra, né? Tem essa visão missionária. Mostra com amor, mostra com atitude, vive aquilo que pregam, né? Não só eles, como a família, como a gente pode olhar para a família do pastor e analisar tudo isso, seus filhos, suas filhas, trabalhando na obra de Deus. E tudo isso nos ajuda muito como ovelhas. Com certeza. Pra gente olhar e ver a atitude da nossa pastora quando ela vem nos cobrar, quando ela vem nos admoestar, mas que a gente vê a atitude nela. A gente vê no nosso pastor. A gente fala direto lá em casa, né? Que às vezes a gente tá bravo com alguma coisa, não sei o quê. Peraí. O pastor Reginaldo faria isso? Faria o quê? O que ele faria aqui? Porque a gente brinca que ele é muito, nas situações, ele consegue muito lidar com essa, agir com essa bondade, né? Débora, e você sabe quando a gente foi fazer uma homenagem ao pastor, certa vez, e a gente era pra falar alguma coisa que te marcou, né? E eu lembro que eu mencionei que certa vez eu tava passando por uma luta ministerial e algumas coisas assim, e eu fui perguntar pra ele como é que ele aguentava, né? Algumas coisas que aconteciam, de às vezes pessoas mal intencionadas, pessoas feridas, pessoas, enfim, de tanto tipo diferente, né? De coisas, situações que ocorrem. E reclamavam, às vezes falavam mal dele, apontavam o dedo na cara, ou eram ingratos e tal, e quando voltava ele tratava com o mesmo amor, com o mesmo carinho e tal. E aí ele falou pra mim, e ali eu comecei, uma das coisas que a gente vai amadurecendo, ele falou, Bruno, não foi eu quem escolhi, né? Foi o Senhor quem me escolheu, eu não escolhi estar aqui. Então é a graça de Deus. Então aí a Bíblia já foi me lembrando, né? O Espírito Santo ali de textos que vai dizer pra gente, né? Que a graça do Senhor nos basta e com as dificuldades do ministério. Então a gente vai aprendendo. E aí muitas vezes eu observo, e sempre observei, situações que as pessoas chegam e você fala assim, nossa. Não é possível. Eu não queria estar no lugar de agora. E daqui a pouco sai todo mundo ali. Normal. Com amor, chorando. Chorando de alegria, com esperança no coração. Ele tem essa palavra, né, de amor. Deus, o que é isso? Palavra de amor, de sabedoria, de consolo. A gente sabe que a gente vai falar com ele e receber. É isso mesmo. E a gente sempre vê isso. A gente trabalhando nos ministérios, para quem acompanha, né? E vai nos acampamentos. Se você tem a oportunidade de estar nos eventos, porque os eventos, eles são para edificação do corpo. Então, ministério de homens, ministério de mulheres, criança, alguns que você vai para ser servido, para assistir, né, Débora? E outros que você vai para servir. E também é abençoado. Então você vai lá, dá aula, a pessoa só vai cuidar das crianças. Não. Só cuidar das crianças, só tá cuidando da herança de muita gente. O tanto que eu aprendi preciosa. Até hoje. E o quanto no Ministério que você aprende Infantil. com as crianças? Ó, eu aprendi, sem ser na área, né, espiritual, no reino, porque claro que no reino a gente vai colhendo todos esses frutos, mas pra minha vida, o que eu aprendi a me desenvolver, a desenvoltura em público, falar, né, porque a gente tá ali dando aula, tá ali na frente, aprendi a lidar com as crianças, por exemplo, no meu futuro,
futuro, quando eu tiver filhos, eu já sei como lidar em situações. Porque eu tô trabalhando com as crianças. Claro, Então, você vai claro. adquirindo conhecimento pra toda a sua vida, né? Você não tá só trabalhando Você vai sendo ali. experimentado e crescendo. Tudo, né? exatamente. É um Experimentado. crescimento. Situações que ocorrem e que você fala, nossa, o que eu faço agora? Uma criança que começa a chorar do Você vai nada, outra que aprendendo. fica agressiva, que faz alguma coisa, outro que te conta uma história particular, íntima da família, Sim. e aí você vai fazendo a leitura. Tudo isso você vai sendo experimentado Totalmente, no ministério. é. Certamente, por exemplo, eu nunca passei pelo Ministério Infantil trabalhando. É algo que eu não sou experimentado como você que trabalha lá, é experimentado no ministério. E assim a gente vai desenvolvendo... Né? O Quebra-cabeça, Por isso né? que eu sempre falo, e quando as pessoas nos procuram, a gente tá num bate-papo, mesmo que seja informal, não só assim num atendimento, eu sempre falo que se envolva com o corpo. Se envolva com os seus irmãos. A Bíblia fala sobre a bênção de você andar em comunhão com os seus irmãos no corpo. Se você arranca um dedinho e ele sai do seu corpo, em pouco tempo ele morre. Nós temos que andar no corpo porque ele vai sendo irrigado, ele vai se fortalecendo, um ramo vai gerando outro ramo e ele é podado pelo Senhor para gerar mais ramo e dando fruto e fruto duradouro. Só que você tem que se envolver. Sim. E aí você se envolve, uma hora você está lavando o banheiro no acampamento, outra hora você está ajudando a carregar a cadeira, você está ajudando a servir comida, outra hora você está ajudando na cozinha, uma hora você está de supervisor das crianças, Sim. outra hora você está fazendo inscrições para um evento, mas você está no corpo. E eu acho engraçado que não existe trabalho pequeno, né? Não Porque tem existe, muita é gente isso. que gosta de, mas eu não vou ficar nessa área porque eu prefiro... Tem gente que acha que, né, eu tô lá na frente, ou eu tô... Gente, nossa, eu não... Isso aí foi uma coisa que desde de criança, assim, minha mãe tem me ensinado e focado que não existe trabalho pequeno. Não existe Se a gente não trabalho tiver pequeno. uma pessoa Isso lavando o mesmo. banheiro, não anda. Se a gente não tiver uma pessoa na porta, não anda. Se a gente não tiver uma pessoa no estacionamento, não anda. A gente precisa de todas as pessoas. Todas as Não pessoas. adianta. Alguém chega aqui antes, vai acender as luzes, vai arrumar as cadeiras, vai se organizar tudo, porque senão não tem como ter o louvor, não tem como o pastor pregar. E todos são importantes. Ainda mais nessa época que a gente tá vivendo. ainda mais. Alguém chega e higieniza Isso. todas as cadeiras após o culto da manhã. Então é muito... A gente vai ver, olha como Estevão morre. Estevão morre e olha o discurso que Estevão faz no cenáculo lá, vai fazer diante dos fariseus ali, dos estudiosos, né? Como ele morre. Olha Filipe sendo transladado, pregando ao eunuco. Olha aqueles homens que foram escolhidos, ontem ainda até mencionei certa parte aqui, que falava sobre ser homens honrados, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, e esses 7 homens que foram escolhidos pela igreja eram para distribuir comida para a viúva. Tem gente que às vezes tem títulos na sociedade e acha que ele vem chegar na igreja e distribuir comida, carregar a cadeira, lavar um banheiro. Ah, não, o que é isso? Eu achei que você ia me colocar numa posição de destaque, quanto servir já era um destaque. Isso é claro. Então, esses homens, Estevão, por exemplo, com todo esse conhecimento, cheio do Espírito Santo, de boa reputação, que foi escolhido, ele poderia ter falado, mas ali, os apóstolos estão pregando. Tem gente aqui com o microfone, com coisa na mão aqui, tendo status. Você quer me escolher pra eu ficar dando comida pra velhinha? Não. Pra viúva? Ah, não, eu não vou. E não é isso, o evangelho não é esse. E o corpo tem que se envolver. E numa dessas tarefas, a gente pode olhar também, por exemplo, a vida da pastora Denise. Totalmente. Sempre. Não tem um evento em que ela não esteja presente. A pastora Denise, se você vai chegar aqui na igreja... Critério Denise Guerra. Eu lembro de uma vez a gente chegando na igreja, minha mãe chegando, não sei que dia que era, acho que era algum dia antes de evento, alguma coisa assim, a pastora Denise com uma mangueira de bombeiro lavando o galpão. E minha mãe... É a pastora Denise ali? É a pastora Denise. Eu falei, mãe, Não tem não, conversa. acredita. Pastor Reginaldo Não tem também, conversa. sempre ajudando nas construções Ó, uma e olhando e gelada supervisionando. Obrigada, pastor. É. E supervisionando. E a gente fica assim, gente, esses dois dão um exemplo Trabalham. incrível. Trabalham. Porque não é posição, não é título. O que é isso? Porque eu sou pastor, porque eu sou psicólogo, porque eu sou evangelista, porque eu sou diácono. O que é isso? Todos nós fomos chamados para o serviço e o evangelho do quê? O ministério do quê? Da reconciliação. A gente vê Jesus. Cara, o Jesus lavando os pés dos lavando discípulos, sendo que o pé esse era de um discípulo. trabalho pro servo mais... Mais o desprezado. pior, mais desprezado, Mas, exato. aquele que não servia pra nada. Naquela época que a gente não tinha piso, que a gente não tinha nada. Era o Sandalinha pé, de dedão aberto, pezão na andando terra. só na terra. Então imagina a crosta que ficava no Meu pezinho, Deus né? do céu. Limpinho. Aquela frieira, aquele calo, É. aquela sujeira. E aí ele Jesus, chega, a toalhinha, pega o joelhinho balde no chão, e vai. baldinho e vai lavar. Eita, meu Deus.
Nós temos que nos envolver. O Senhor nos chamou para nos abençoar e abençoar vidas através de nós. Nós somos abençoados servindo. É no caminho que nós somos abençoados. Nós não esperamos. Certa vez você ainda mencionou isso aqui, Débora, que a gente não espera ficar parado, estático, esperando ser abençoado. Não. É no caminho. É no caminho. É caminhando, é com atitude, é com hábitos onde a gente vai adquirindo novos hábitos, tendo disciplina e caminhando. Sim. E Deus vai nos abençoando. Deus não vai botar água parada. Água parada vai dar bicho. Não, e é muito engraçado porque eu vejo muita gente assim, mas eu preciso que Deus me guie, que Deus me guie. Não tem como Deus te guiar se você estiver parado. Continue caminhando. Não tem como você dirigir um carro estacionado. Isso, você eu lembro mesmo, você falou esse exemplo. Não é? Você não carro pega parado. o volante, como é que você vai virar pra esquerda, pra direita, se o carro tá parado? Deus só vai te guiar se você estiver caminhando, se você estiver no caminho. Então nós temos que estar sempre caminhando. É isso, você que tá nos ouvindo aí, não importa onde você esteja, você tem que se envolver com a obra de Deus. Deus, mas eu tô orando, para Deus vai te capacitando. Sim. Você vai fazendo, vai lá, chega no seu pastor, chega no seu líder, pastor, eu quero servir. O que o senhor tá precisando, pastor? O que o senhor precisa? Que dia que o senhor está precisando de alguém aí? Que ministério que está precisando? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar por um treinamento? Eu tenho que fazer uma entrevista? Eu tenho um processo seletivo? Eu quero servir. Como que funciona? E aí você vai ali, né, obedecendo, sendo orientado, sendo lapidado, trabalhando, e vai trabalhando, se envolva, chega na sua igreja, no seu pastor, no seu líder, se envolva, porque você vai crescendo ministerialmente. E vai ser muito abençoado, porque, por exemplo, o que eu sabia com 12 anos, né, sobre... Eu poderia ter ficado sentada até os meus 17, os meus 20 e falado, não, eu tô me preparando. Sim, eu estou me preparando. Aí chega com 18, eu vou fazer uma faculdade, tô me preparando, vou fazer pedagogia, depois eu vou servir. Exato, não, comecei com 12, já fui ali, depois aos 17, né, que eu tive aquela oportunidade de ir pros Estados Unidos, eles me perguntaram, quais são as experiências que você já teve? Olha aí. Se eu não tivesse servido na igreja, eu não teria nenhuma. Tá vendo? Porque eu não tinha trabalhado, acabei de sair da escola, tinha acabado de sair da escola, então assim, o que você tem de experiência pra nos oferecer? Eu falei, olha, eu já fiz viagem missionária, trabalho não sei quantos anos com as crianças, sirvo na minha igreja, na minha casa, então realmente faz toda a diferença na nossa vida. Isso não é só na vida cristã, isso a gente vê na vida profissional, como você falou, saímos um profissional melhor. Sim. E na área profissional a mesma coisa, você ainda citava sobre alguns cursos, pós-graduação, coisas que você está pesquisando, que você está fazendo e tal. Por quê? Porque uma hora surge uma oportunidade. Sim. Abre uma vaga em um lugar onde você fala, meu Deus, é muito difícil, mas você está preparada, você está capacitado, você tem curso, você tem investimento. E alguém que vai analisar aquele currículo vai falar, no mínimo a pessoa vai falar, essa pessoa é interessada. Ó, todo ano, 2, 3 cursos diferentes. Olha o nível do curso que ela procurou fazer. Com certeza. Olha isso, olha aquilo. Vai pesar. E aí a vaga vai pra quem tá o quê? Tá se empenhando, tá? E no reino também. E no reino também. Então, Estevão foi escolhido para distribuir comida para a viúva. E daqui a pouco, Estevão, a Bíblia fala assim que não conseguiam pegar Estevão em nada, porque ele era achado muito mais inteligente que todos os sábios. E ele faz um discurso, quando acham que vão pegar ele vem lá do pai Abraão, ele vem até que Jesus. É um discurso mais lindo da Bíblia. Para mim, é o meu predileto de alguém fazendo um discurso, porque ele faz uma narrativa, e se você entra no contexto histórico, ele estava sozinho, só no meio de cobra criada, esperando para derrubar ele. E tiveram que inventar uma história, pagar pessoas que fingiram mau testemunho, dar falso testemunho dele para que pudessem apedrejá-lo. Para mentir, né? Para mentir. Porque não acharam. Não achavam, né? Então a gente vê a preparação, como nós citamos outra vez aqui, de Daniel se preparando com os seus amigos ali também, antes de entrar na fornalha, antes da cova dos leões. A gente vai se preparando, mas é no corpo que a gente vai crescendo. É no corpo. Natália Guerra, você que está aí nos auxiliando, por favor, vamos ver os comentários dos irmãos. Já são 17 horas e 26 minutos. A gente embalou aqui nos assuntos. Não, aqui do nada, a gente começa, não para mais, aí depois não dá tempo. Eita, meu Deus do céu. Mas agora, ó, 17 horas e 26 minutos, já está entrando todos os comentários aí? Tem alguns comentários que não estão entrando, então você já nos perdoe se nós não lermos o seu comentário. A Débora está aqui com o celular, vai chamar alguns.
E a Natália tá vendo aqui pra você. A Natália já tá mencionando aqui que o Olavo mandou uma mensagem aí. Um abraço, Deus te abençoe, Olavo. Mas a gente vai tentar ver todo mundo aqui, tá bom? Eu passo aqui a vez pra nossa missionária que vai acompanhar aqui a leitura da participação de vocês. Olha lá o Ezequiel e a Márcia com a gente. Paz do Senhor, Márcia e Ezequiel sempre aqui. Eles também estão virando, né, ouvintes assíduos. Sempre, a Márcia tá sempre ali, ele e o Ezequiel Logo nos embaixo abençoando ali, ali também. Vem o Douglas, que é assíduo também. Isso. Deus é bom sempre, bom o Amém. tempo todo, em todo tempo é bom. Amém. Oh, tem uma moça ali, Dedé linda, mamãe aqui. Daniela Marques, pastora Daniela, dupla top, pastora dupla top. Daniela. Amém, Cadê? amém. Mariana Gostei da Vasconcelos. pastora Daniela aqui na terça-feira. Você viu? viu? Uma mulher centrada, que é isso? Que postura, Pastor, parabéns, pastor Ricardo não deu uma Pastor surtada. Ricardo não deu uma surtada, não teve a Leila aqui. Eu acho que você Foi gostou tudo muito mesmo bem, da tudo terça-feira por muito causa bem. dos doces, né? Docinho, aquele docinho tava... Olha. Tava o da nega, né? Doce de nega. doce de Rapaz, nega. eu vou falar uma coisa pra você. Eu tive que fazer uma alimentação emocional ali, viu, Débora? Não deu pra resistir totalmente. Eu confesso que eu esperei todo mundo comer. Todo mundo comeu. Natália comeu, a Luísa comeu, Giovana comeu. Depois eu dei uma passada lá. Só uma picadinho que sobrou ali. Não, e não arrematei não, tá? Eu controlei. Eu fui lá só, né, pra ver se era bom mesmo, que a cara já era maravilhosa. Entendi. E aí fui na aguinha depois. Entendi, ó. Tô Tá bem. focado, Projeto Verão. Mariana Vasconcelos Barbosa, boa tarde, Mariana. Boa tarde, Mariana. Adriana Alexandre Galo, boa tarde, a paz, meus queridos. A Dedé sempre arrasando. A Adri é nossa fã, Boa tá sempre tarde, aqui, Adri. um beijo. A Marcinha Ah lá, Spolaur não Marcinha estava Spolaur aqui também. ontem. Ó, Marcinha, ele tá de olho, hein? Ele tá de olho. A Adriana também não. Boa tarde, dupla abençoada. A Marcinha já ganhou o quê? Uns 5 livros? A Marcinha tá fazendo uma biblioteca agora. Agora a Marcinha é o seguinte, ela só põe o nome na hora que é comida. Porque Entendi. ela falou que não dá agora pra ela ler. falou, não, já tá dando tempo pra ler completou a tanto, né? biblioteca, eu preciso agora... mesmo Criança pequena, fazer toda essa leitura, Entendi. não é o momento ainda. Mas comida ela tá aceitando. Entendi. Douglas Souza, aqui a esposa controla a alimentação e funciona. Peso em dia. É isso aí, ó. Tá vendo? É isso aí. Ó, Lá em casa. Em casa tá funcionando super bem. Nós estamos bem robustos, a coisa tá boa lá, tá funcionando. Comer para poder crescer, né não, gente? Isso. Fina Malate, graça e paz. Boa noite. Aqui de Moçambique, olha, a gente tá de internacional, Maputo, gente. Eita! A Fina tava ontem aqui também. Deus abençoe toda a família. A família do pastor é exemplo mesmo. O marido da Nath saiu um pouco fora, mas a gente tolera no amor. Ainda vai. Passa na rabeira, mas passa. No limite. Que espetacular a abertura de vocês dois falando sobre o serviço na casa do Senhor. Cargo, diploma, posição social não importa para Deus, mas servi-lo com amor em qualquer área. Amém. Realmente, É realmente. isso mesmo, Dani. A Marielle, pastora Denise é bênção do Senhor. Lembro dela limpando a igreja lá em Piracicaba, lavando os banheiros. Que mulher de Deus. Nos acampamentos, ela fazendo comida. Aprendi muito com ela nas cozinhas do acampamento. Amém. Sempre aprendi muito com a pastora Denise Monteiro Guerra da Silva, serva de Deus. Amém, Realmente. Eu já Mariela. vi, eu já entrei aqui, peguei ela no hall ali lavando o banheiro. Não, você tem Não. ideia. Você não tem. Gente. E aí é o seguinte, eu posso falar aqui, porque namorando Nath Guerra, então eu convivia lá na casa lá, ia lá com a Natália, eu saía do trabalho muito tarde, eu saía 10 horas do trabalho e passava lá pra ver a Natália, aí eu jantava e tal, com eles lá, e aí a gente conversando, às vezes eu tava com o Marcos, jogava um videogame, tava conversando com o Daniel Começou a e ouvir tal. um barulho. E aí já dava meia-noite e meia, 1 hora, eu falava, meu Deus, perdemos 1 hora aqui e tal. Aí eu dormia no quarto lá com o Marcos, os meninos lá tinham um quarto lá, uma cama, vou dormir aqui, amanhã eu saio pra trabalhar. E aí comecei a escutar um barulho assim, no começo eu achei estranho, né? Quando, primeira vez eu fui lá de pontinha de pé, quando tá eu cheguei acontecendo? lá, ela tava lavando o alpendre, era 1h30 da manhã. Lavando roupa, E 1 hora da manhã. Batendo roupa, fazendo um monte de coisa. Eu falei pra Natália, tua mãe é maluca. Eu achei que era um ladrão. Ela falou, não é. É que ela fica durante o dia fazendo as coisas da igreja. Entendi. Então ela deixa de fazer as coisas da casa dela a hora que ela Mas chega. aí quase que a Natália falou, você não sabe o que te espera, porque eu sou igual a ela. Então, aí ela não falou essa parte. Entendi. E fui pego de surpresa. Entendi. Tá Já era vendo? pra você estar acostumando ali, era Já um pré-curso já ali, era. entendeu? Eu tô lutando ainda, Débora. Eu sei o que acontece. Mas aquele negócio, o meu temperamento, eu gosto do tempinho do tempo Bruno. do nada, o tempinho do entendi, Bruno, o tempinho de não fazer nada. Eu também. É tão bom, Débora, você sabe. Eu sei. Eu preciso,
fazer desse tempinho. E aí esse tempinho com o barulho do martelo, de uma furadeira, não é a mesma coisa. Não dá. A gente precisa, né, do silêncio. Eu acho que o temperamento do silêncio é esse. É o fleumático, a gente gosta de silêncio. Você quietinho. Qual que é a sua música favorita? Silêncio. Silêncio. Com certeza. Meu Deus, coisa boa. Ah lá, Samira, paz, pastor e Débora, Web Rádio abençoada. Paz, Samira, seja bem-vinda. Ah lá, isso pra você, pastor Bruno. Olha, minha mamãe, olha lá, paz, Web sempre uma benção, ensinamentos maravilhosos. Pastor Bruno, mamãe aqui também. Te amo, mamãe, Deus abençoe. Pega no pé do José Cândido Faria, meu papai. Você pega no pé dele, pra ele fazer os exames. Débora, pensa. Foge. Olha, eu pensava que o meu avô era teimoso, o pai do meu pai. Ai. Eu pensava assim... Eu conheço as histórias. Isso, essa é uma história boa. Eu contar essa história do meu avô aqui. Tem que ser vocês um dia têm que só segurar pra não nós. fazer xixi nas calças. Porque o negócio aqui... Tem uma que ele foi... Uma só vou contar aqui. Que ele foi fazer ressonância. E o ressonância já quem tem claustrofobia, então, mais difícil ainda apertado, entrar naquele... né, ali. E aí ele não conseguia ficar. E meu primo trabalhava no hospital. Médico lá, residente, foram chamar meu primo, falaram assim, ó, seu avô não quer fazer, ele precisa fazer o exame aqui e tal, meu primo foi lá, e tem aquela buzininha, né? Tem, pra apertar, lá, caso... tal, aí ele falou, você entra, e ele ficava, aí chegou uma hora, meu primo falou assim, olha, o tempo que ele ficar quieto, vocês tentam fazer, vamos ver se sai a imagem, e deixa ele chamar. E ele entrou e não deram a buzininha pra ele. Então ele entrou e começou a ficar lá. E lá dentro ele gritava, tá queimando o vô no forno. Tá queimando o vô no forno. E meu primo deu calinha na pipa, fizeram o exame no meu avô. E ele chegou em casa brabo e falou, o vô estava lá, o meu neto estava lá. Você tentou me e matar. deixou pôr o vô no forno. E o vô queimando, gritava, tá queimando o vô. E não tirou o vô de lá. O cacique aqui sou eu, aqui nessa terra aquele índio não pisa mais. Eu sou o cacique. E aquele índio não pisa mais nessa terra. Não. Deixou o vô no forno. E não foi fazer mais o exame. Nunca mais. Que entra no forno e tal. Olha. E eu achei que o meu avô era teimoso. Mas aí... Faz o exame. Vai lá pegar meu pai, faz ele fazer um exame lá. Eu não. A senhora fala com ele aí, tá? Que ele tem que fazer os exames, que ele é mais teimoso que o pai dele. Deixou o pai no forno. Queimou o vô no forno. Agora você vai falar pra ele fazer, ele fala, não, que é isso? Deus tá cuidando de tudo. Não quer nem fazer um exame, nem um exame. Olha, pega no pé. Homem normalmente é assim, né? Tem que fazer exame, tem que ir atrás, porque senão a gente não se cuida. Olha, gente, 20 anos da Igreja do Nazareno, a gente reforçando aqui, porque hoje nós temos palavra novamente aqui na casa do Senhor, certo? Hoje nós teremos a participação do pastor Misael Rosa, que deu uma palavra maravilhosa de Deus para nós na terça-feira, esteve conosco aqui, falou sobre o bom samaritano, edificou o nosso coração aqui. Eu tenho certeza que você que assistiu foi edificado. Se você não assistiu, tem na Nazareno Rio Preto, no Facebook, no YouTube, você pode ir lá assistir. E hoje à noite ele trará uma palavra de Deus ao nosso coração. É um servo de Deus que tem espalhado o evangelho no país todo e até fora do país, aonde hoje está dirigindo uma igreja bem na fronteira ali com o Uruguai. Então ele é um dos convidados e nós teremos tantos outros que nós estamos mencionando aqui durante a semana que nós vamos ter. Vamos ter o culto dos homens, nós vamos ter o pastor Manuel Lima, o pastor Edson Vieira com a gente, a Dani Grace, o pastor Brito, o pastor Murilo, o pastor Ricardo, muita coisa boa e você não pode ficar de fora. Fim de semana agora nós temos a Santa Ceia do Senhor. Não se esqueça de fazer a sua reserva, porque nós precisamos nos organizar para receber você aqui com toda a segurança. Olha aí essa festa linda desse memorial que nós vamos fazer até a volta do nosso Senhor. Amém? Então liga, faz a sua reserva, fala com a Natália. Eu estou fazendo bem por cima aqui para te lembrar, porque todos os dias nós estamos falando e vamos continuar falando. Amanhã também, Web Rádio, nós vamos falar. Olha aí o telefone no 988319363. Você precisa fazer isso para nos ajudar, porque nós pretendemos fazer um terceiro culto, porque a capacidade máxima já tem sido cheia aqui nos dois cultos e nós precisamos abrir um terceiro, precisamos nos organizar para saber um horário bom para todo mundo, para que
todo mundo possa fazer parte da ceia. Amém? 17h35. Nós vamos dar início hoje a mais essa participação da Débora do Manto aqui, dessa missionária de Deus. Nós vamos dar início às 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor, ela vai dar um pequeno... É uma síntese aqui pequena para você saber de onde veio essas 5 linguagens do amor, por que nós vamos falar dela aqui, porque é importante nós sabermos, e aí nós vamos desenvolver dentro das próximas participações da Débora aqui conosco, que ela também tem os seus afazeres, certo, Débora? Estudo, tanta coisa aí, tem uma mãe melancólica que tem que estar do lado calminha. Ali, ajudando ela ali, dando nada orientação, produtiva, né? Nada produtivo, calminha na dela, entendeu? E tem situações, irmãos, que é o seguinte, é que nem você jogar boliche, entendeu? Se você não tá junto pra dar dar canaleta, não cai um pino, entendeu? Então tá aqui a pessoa, não, aqui pra ajudar. Então não é sempre que ela pode estar aqui conosco, mas hoje nós vamos dar início a essas 5 linguagens do amor, certo, Sim, Débora? Vamos. Esse livro, pra quem não conhece, você sabe qual é a sua linguagem do amor, né, pastor Bruno? É tempo de qualidade, você falou? O meu é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. O da Nath é? Atos de serviço. Pois então, As 5 Linguagens do Amor é um livro, na verdade, foi feito pelo autor desse best-seller, que é o pastor Gary Chapman. Gary Chapman, tô gastando meu inglês Olha aqui lá. pra você, isso aí. Ele é o autor e é um best-seller, tá? Esse livro do New York Times. E é um livro muito, muito bom. Muito. E muita gente só conhece esse, que é As 5 Linguagens do Amor do adulto, né? Do cônjuge. Mas existe As 5 Linguagens do Amor da criança e As 5 Linguagens do Amor do adolescente. Então é muito interessante, muito mesmo. É um livro que você começa a ler e você quer terminar. Você não consegue ficar, ai, nossa, daquele livro, vou parar, depois eu leio. Não, você quer ver, tipo, você tem curiosidade de entender o final. Tem aqui na livraria, Nath? Ele é de fácil entendimento. Tem pra encomenda. Ele então, é de fácil entendimento, então totalmente. você consegue ir lendo e batendo. Cheio de exemplos. Ao final do livro vem o questionário para saber qual a sua linguagem do amor. Tem pro marido, pra esposa, pra mulher. E aí você vai fazer o seu teste para entender qual é a sua linguagem do amor. E aqui, se você quiser adquirir esse livro, nós temos, né, sob encomenda aqui na nossa livraria da igreja. E vale muito, muito a pena. Tá? Eu recomendo. Esse foi um dos livros que a gente trabalhou, que eu tive que comprar para trabalhar lá no meu curso de teologia. Amém. E foi um aprendizado muito bom, tá? Vale muito a pena. Esse pastor, ele foi conselheiro, ele é ainda, né? Conselheiro matrimonial por muitos e muitos anos, e ele começou a analisar junto com a psicologia e tentar entender ali por que muitos casamentos e relacionamentos não funcionavam, até entre pais e filhos, porque as linguagens do amor não são só para casados ou para namorados, mas também, né, relacionamentos em geral, Sim. né, com filho ou com a pessoa que você tem comunhão. Sim, tanto né? que você falou, tem um da criança, Sim, tem um do adolescente. porque são linguagens do amor, Sim. não linguagem conjugal. Sim. Né? Geral. Então, geral. Ele começou a tentar entender como funcionava. Porque, por exemplo, uma criança que se comportava bem começava a se comportar mal do nada, começava a dar trabalho na escola, começava a não ir bem, começava a fazer coisas desse tipo, chamar atenção. E aí ele ficava, mas por que isso está acontecendo? Ele começou a juntar tudo isso e ir elaborando todas essas, pegando todas essas informações e elaborou sobre as 5 linguagens do amor. E... todo mundo, a gente consegue identificar. Depois que a gente vê, né, lê o livro ou escuta uma palestra, a gente já pensa, nossa, é verdade. Assim, eu tenho essa linguagem. A gente pensa, nossa, eu não tinha percebido, mas essa é a minha linguagem. Então, é muito interessante. E assim como os temperamentos, serve para o autoconhecimento. É muito importante você saber sobre as linguagens do amor para você entender como amar o próximo e como você se sente amado. Sim, e assim, que a gente tá falando aqui, como você perguntou, da minha linguagem de amor, que é tempo de qualidade, e o da Natália, atos de serviço. E aí, eu achando que ela tá se sentindo amada, porque eu passo tempo perto dela. E, na verdade, é atos de serviço. Exatamente. E ela, às vezes, tá fazendo um monte de coisa, achando que aquilo tá me fazendo... E eu só me sinto amado quando ela fica mais tempo perto de mim. Exatamente. Então, aí, se você não faz o entendimento, a linguagem disso, você não vai dar certo. Não dá certo. Você fala, mas eu fico o dia inteiro do seu lado. Mas foi uma das principais razões que esse conselheiro, esse pastor...
fez esse livro. Porque ele recebia muitas reclamações, né, de pessoas, eu quero divorciar, porque não sei o quê. Mas por quê? O que aconteceu, tal? Eu ouvia reclamações desse tipo. Então, o parceiro, eu quero assistir um filme. Exato. Eu quero jantar. Ou eu dou tudo na casa. Eu sou o provedor da casa. Então, eu dou comida, eu dou alimentação, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Eu saio pra trabalhar, eu me esforço. Então, por exemplo, eu vi uma reclamação muito forte nesse livro que as mulheres estavam reclamando que os maridos trabalhavam demais. Né? Não, ele trabalha demais, ele não tem tempo pra mim, não sei o que, não sei o que. E aí ele não entende. Aí eu falou pro marido, o marido não entendia. Porque ele falou assim, mas eu tô fazendo isso pra ela. Eu tô fazendo isso porque eu quero dar uma vida melhor pra nossa família. Sim, então, eles não estavam conseguindo se comunicar na linguagem, né? Porque pra ela não era importante só os atos de serviço. Exatamente. Todas, né? Era mais o tempo do que os atos de serviço dele. Então, é importante você ter essa linguagem, saber qual é a sua linguagem, a do seu parceiro, da pessoa que está ao seu redor, pra você saber como expressar esse amor e fazer a pessoa se sentir amada. Isso. Por quê? A gente vai falar que cada pessoa possui uma linguagem de amor específica pela qual expressa e compreende amor. Então, a linguagem de uma outra pessoa, do meu parceiro ou do meu filho, pode ser tão diferente quanto o chinês é do português. Então, existe isso, um chinês que não fala português, tentar se comunicar com português, com uma pessoa que fala português, como que vai ser? Não vai dar certo. Eu falar eu te amo em chinês pra você. Aí não vai funcionar de maneira adequada. Vai demorar, vai ser mais difícil, vai ser, sabe? Não é assim. A gente tem que entender, a gente tem que procurar entender a linguagem do próximo. Então, é muito importante. E as 5 linguagens, a gente já vai começar mostrando quais são as 5, são... Primeiro, palavras de afirmação. Vamos depois falar um pouquinho de cada. Segundo, atos de serviço. Terceiro, toque físico. Quarto, presentes. E 5, tempo de qualidade. Então, são essas as 5 linguagens do amor, tá? Palavras de afirmação, atos de serviço, toque físico, presentes e tempo de qualidade. E é muito importante nós sabermos isso. Por quê? Todo ser humano tem a necessidade primária de se sentir amado. Sim. Isso é algo que os psicólogos conseguiram comprovar que é algo da psique humana. Tanto que o isolamento, que é a prisão, a cadeia, é considerado uma punição. Sim. Porque a pessoa está isolada, né? Ela não tem comunicação, ela não tem com as pessoas que ela ama ou que ela se sente amada e tal. O isolamento é considerado uma punição. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa necessidade de viver em grupo e de se sentir amado. Olha, isso, Débora, eu estava assistindo um documentário sobre prisões, né? E pena de morte e tal. Então, quando a pessoa pega uma prisão perpétua, ela não tem direito a um monte de coisa. E ela fica muito tempo isolada. Então, normalmente são 24 horas, 22 horas dentro de uma cela. E 2 horas apenas ela tem de banho de sol. E quando ela tem esse banho de sol, é isolado de pessoas. Ela não tem contato com pessoas, a não ser com os guardas, que levam ela para um lado, levam ela para o outro, que é esse castigo. E eu estava assistindo o documentário, e ele chamou minha atenção porque um dos caras que tinha a prisão perpétua, ele começou a assassinar todas as oportunidades que ele tinha de o guarda, alguém que passava perto dele. Situações que ele podia, ele começava a matar pessoas lá dentro. E aí foram perguntar para ele por que ele estava fazendo isso. E ele disse que ele percebeu que quem era condenado à cadeira elétrica não tinha o mesmo tratamento de quem é prisão perpétua. Cadeira elétrica, ele podia ter outras pessoas, ele comia, ele tinha acesso às outras pessoas. Só que tinha até uma data, ó, daqui 1 ano e 2 meses você vai morrer. Só que ele ia vir 1 ano e 2 meses tendo isso. Sim. E ele falou, eu não aguentava mais, que eu já estava 10 anos da minha perpétua. Faz 10 anos que eu falo com o guarda responde pra mim. E ninguém fala comigo, ninguém é isolamento assim. Então ele falou, aí eu percebi que quem é cadeira elétrica, então eu falei, já que eu vou viver 20, 30, 40 anos nesse isolamento, eu vou ficar louco. Quer saber uma coisa? Eu mato alguém aqui, até alguém falar, ó, tem que julgar esse rapaz, e ele é perpétuo, porque agora ele tá matando gente dentro da cadeia. Sim. E agora eu tenho mais 1 ano, 2 anos, pelo menos eu tenho acesso, eu tenho um pátio, eu vou conversar com as outras pessoas, a diferença é que eu vou pra cadeira elétrica. Eu, particularmente, acredito que a prisão perpétua é uma punição maior do que a pena de morte. A pena de morte, porque bateu ali, acabou, né? Agora passarem uma vida inteira, como você falou. Passaram uma vida inteira. Sem ser amado, sem ter uma amizade, sem ter ninguém, 22 horas em uma cela, 2 horas que você viu a luz
do sol e não fala com ninguém fala com você. É terrível. Passaram uma vida assim, é impossível a pessoa passar. Exatamente. Então a necessidade da pessoa ser amada, né, de ter relacionamento, Exato. né, senão não tem essa... É muito interessante entender sobre isso, né? E entender que é realmente algo... Eu aprendi isso em filosofia na escola, sociologia, desde sempre. Sociologia. Todos reconhecem a necessidade do ser humano de ter essa interação. E quando a pessoa não se sente amada, nós começamos a... É aí que a gente começa a entender que os problemas entram, tá? Por exemplo, a criança começa a chamar atenção na escola e tal, e esse pastor começou a perceber, esse conselheiro, mas por que essa criança tá fazendo isso? Por quê? Porque ela não se sentia amada. Os pais, às vezes, por exemplo, dava roupa e dava comida e tal, levava pra escola e pagava aula de balé, de natação e tal, e fazia tudo isso, mas no fundo, o que a linguagem do amor da criança não era atos de serviço. Ela não queria ser trocada só pra ir pra escola, entra no carro, vou te levar pra tal lugar. Não, ela queria, por exemplo, toque físico. Ela queria um abraço, ela queria... Então, isso não era suficiente pra ela. Então, pra ela se sentir amada, ela chamava atenção. Então, ela começava a dar trabalho na escola e tal. Aí. Porque quando uma criança se sente amada, é muito mais fácil de disciplinar uma criança e de treiná-la. De dar instruções, de corrigi-la. Porque, por exemplo, sabe, é igual eu falo, né? Na escola a gente tem muito dessa experiência. Quando entra um professor que a gente não gosta tanto da matéria, mas a gente gosta do professor, porque o professor é legal, o professor é bacana. A maneira como ele conversa, né, que ele Não interage. importa que a matéria não me interessa muito. Eu não vou dar mancada, como diria com aquele professor, Sim, entende? Eu não vou sim. ficar dando zoeira na aula dele, eu não vou. Por quê? Porque eu considero aquele professor. E assim com as crianças também, com os pais. Então, assim, se os pais... existe esse relacionamento, os filhos pensam melhor e aceitam melhor a correção dos pais. Sabe? Não, meu pai me ama, então, né, eu vou ter essa consideração e tal. É importante, claro. né, esse relacionamento e essa admiração da criança com o pai e ela se sentir amada pelo pai. É muito importante, tá? Então, como a gente Sentir disse... esse amor, né? É. Então, como a Bíblia já diz no início pra gente, quando Deus faz Adão e faz, não é bom que o homem fique só. Não, Então faz a ele uma disjuntora. sim. Porque não dá pra não ser amado. Está no psique do homem mesmo, exatamente. de ser amado, de ter relacionamento. E aí, a gente vai começar falando, a gente vai falar assim um pouquinho por cima, mas porque o livro é completo, né, se a gente fosse falar do livro inteiro, mas eu acho que vale muito a pena mesmo. Se você puder adquirir o livro, a gente vai dar um resumo aqui, né, na verdade, do que é pra você ter uma noção. Uma pinceladinha aqui pra você começar a ter entendimento da importância que é isso. Mas vale muito a pena adquirir, tá? Isso. Vamos começar com palavras de afirmação. Vamos lá. O meu não é palavra de afirmação também. Então, aqui nessa sala, ninguém Também tem não. palavra de afirmação. Palavras de afirmação. Vamos começar citando um versículo. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Ixi, olha a língua aí. Olha quão importantes são as palavras, né? Eu lembro que quando eu tive Isso. essa aula, meu professor disse assim, sobre as 5 linguagens do amor, ele falou assim, se o presidente Trump, quiser arranjar uma briga hoje, se ele quiser criar uma guerra hoje, mundial, basta ele dizer uma palavra. Basta ele dizer uma frase, assim, ó, eu quero brigar com a China. Ele vai lá, ele consegue. Por quê? Com a palavra dele pode gerar morte. A palavra dele pode gerar morte. Ele pode gerar uma guerra só citando uma frase ou falando algo que desagrade o outro povo. Então, nós temos que entender a importância das palavras. E aí começa as palavras de afirmação. E aí você pode ler lá em Tiago, capítulo 3, sobre o poder da língua. Poder, Vamos nossa. tomar aqui, mas vai lá em Tiago 3. Tiago é vai maravilhoso, ler é um livro lá o que a língua pode fazer. É o livro que provavelmente mais fala sobre isso, né? Isso, Provérbios e Tiago estão ali. E específico, ele vem direto e assim, ele bate na pra tecla. mostrar, aqui ó, a língua faz isso. Exato. Então lê lá que você vai entender o quanto é importante a palavra lançada aí. A palavra lançada. E também, outro versículo que a gente pode citar, que também está em Provérbios, ó, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, a importância das palavras. Dentro das palavras de afirmação, uma pessoa que tem essa linguagem, ela gosta de receber elogios, ela gosta de receber encorajamento. Então, palavras gentis, palavras humildes, são vários tipos, como que a gente pode dizer? Na linguagem, existem vários dialetos. Então, às vezes, a pessoa se sente amada ali com uma palavra de elogio, quando ela faz alguma coisa, você elogia. E existem... Às vezes, coisas pequenas, ela acabou de se vestir, você elogia olha como você tá bonita. Né? Ela fez algo e você reafirma,
nossa, foi bom. Cortou parabéns, o cabelo. Lembrar que cortou o cabelo, observar que a pessoa cortou o cabelo. Exatamente. E existem. É importante a gente separar a questão de palavras de afeto e palavras de elogio. Por quê? Porque a palavra de afeto e de amor, você vai estar expressando apreciação pelo que a pessoa é, não pelo que ela faz. Então, você vai estar falando sobre as características dela, sobre as qualidades. Por exemplo, nossa, você é muito honesto. Você é muito fiel. Nossa, você fez aquilo. Parabéns, você é assim, tal, tal, tal. Essas são as palavras de afirmação de afeto e amor. São as que falam sobre características da pessoa. E existem também as palavras que também não deixam de ser importantes, como a gente estava falando aqui, que são as de elogio. Por exemplo, olha como você tá bonita nesse vestido, ou cortou o cabelo e tal. É o que a pessoa fez, uma atitude, algo que ela fez ali, né? Uma conquista pessoal, algo dessa maneira. E para a pessoa que tem essa linguagem de amor, da palavra de afirmação, é muito importante ela ouvir. Pra ela vai se sentir amada se você disser. Ela não vai sentir, ai, mas eu faço isso pra ela não percebe que eu amo ela? Não. Porque você não falou. E a linguagem de amor dela é essa. Então, ela não vai entender que você tá amando ela. As crianças, né, muitas vezes que têm a linguagem de amor, elas falam. Elas falam, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Não sei o que, elas expressam esse amor. Você pode perceber numa criança e se que ela tem você essa não linguagem. tem a sua linguagem do amor não é essa, você não vê a necessidade da pessoa ficar te falando e afirmando quando você faz alguma coisa, quando você cortou o cabelo, quando você fez algo e não recebeu elogio por aquilo que você fez, porque a você não faz diferença. Sim. Você não precisa disso para se sentir amado. Só que a pessoa que está do seu lado precisa. Sim. E aí você pensa que se você não precisa e não tem essa noção de que ela precisa, você fala, mas eu já falei isso pra ela, tem que ficar falando de novo. Eu já falei que ela é linda, já falei que ela tá bonita, já elogiei que ela fez não sei o quê. Aí no outro dia ela faz de novo, você tem que falar de novo. Você tem que fazer de novo, Sim. porque se você não fizer, e aí você fala assim, nossa, mas é muito chato. Mas é a pessoa que você escolheu. É a linguagem. É a linguagem de amor dela. E se ela precisa dessa afirmação aí, por que você não vai fazer já que você a ama? É uma coisa que a gente vai, até quando chegar ali no tempo de qualidade, a gente vai citar, mas a gente tem que priorizar, né? Entender isso e priorizar aquilo que a pessoa precisa. Vamos entrar no ato de serviço, que eu tô vendo que o nosso tempo tá voando. Tá voando. Hã? Ela vai dar uma pincelada hoje no que der. O que não der, ela volta daqui Sim. 24 horas. Atos de serviço. Nós vamos entrar em atos de serviço, que é o da Nath. Atos de serviço. A pessoa, ela se sente amada e ela gosta de demonstrar amor por meio de serviços, por meio de atos, de atitudes. Por exemplo, o meu pai, ele tem essa linguagem do amor também. Então, ele pega água toda noite pra minha mãe, sendo que ela já passou pro quarto, ela passou pela cozinha, em vez dela pegar, ela passou, foi deitar, ela deitou, pega água pra mim. Eu falo, não acredito que você vai lá, né? Aí ele, não, aí vou lá pegar, tudo. Ele não precisa falar, ele não, a questão por exemplo, ele deixa o umidificador ligado no meu quarto, toda noite ele vai lá, coloca, ajusta, não sei o que, são pequenos atos que você vai percebendo que a pessoa, ela não... Ele tem um prazer em fazer. Ela tem o prazer de fazer isso. Tem prazer em servir. Total, ele tem total prazer. Por exemplo, e ele recebe também dessa maneira. Então, quando a minha mãe faz almoço pra ele, ela fez almoço. Ele prefere muito mais almoçar em casa do que ir no restaurante. Muito mais. Por quê? Porque é por causa do dinheiro, é por causa de... Não é por causa da comida que tem lá, não é por causa do dinheiro, é porque a minha mãe fez pra ele. Então, ele vai se sentir amado dessa maneira. Tipo, nossa, ela fez o almoço pra mim. Ela fez pensando. Exato. Ele se sente amado dessa maneira. Então, a pessoa se sente assim. Só que é engraçado, porque ao mesmo tempo que eles gostam, né, de expressar com atitudes, eles não gostam muito de ser forçados, até porque ninguém gosta de ser forçado a fazer nada. Sim. Então, é importante, se o seu parceiro tem essa linguagem, você entender que você deve pedir ajuda e não exigir. Né? Você pode dizer, você pode me ajudar com isso, tal, mas quando você passa a exigir, interrompe o fluxo da pessoa que tem a linguagem do amor, de ato de serviço. Essa linha tênue aí, você passa essa barreirinha aí. Interrompe pra pessoa. Interrompe. Porque ela entende tanto de atos de serviço e tal, que quando você começa a exigir muito, ela vai se sentir escravizada, assim. Porque ela faz pelo um ato de amor que é prazeroso pra ela. Então, e aí, a partir do momento que é uma ordem, que você tá exigindo que ela faça, já não é um ato de amor. Ela vai sentir, poxa, eu tô entregando meu amor, mas ela tá recebendo como um ato... Uma obrigação. Exato. Então,
a pessoa que tem essa linguagem normalmente não gosta de ser forçado, de ser obrigado. Claro que ela tem as suas responsabilidades e tudo mais, mas eu digo assim, por exemplo, nossa, eu já te falei pra fazer isso, você não faz, não sei o quê, de novo, fica forçando a barra e tal. Pede ajuda, não precisa exigir. Depois diga obrigado, tente valorizar aquilo que a pessoa fez, porque quem tem esse ato de serviço também gosta de que você perceba que a pessoa fez aquilo, né? Tipo, ó, eu fiz isso, tal. O reconhecimento. Então, sim, é claro que vai entrar aí também a questão do temperamento, tem uns temperamentos que vão ligar mais pro reconhecimento, tem outros que não. Então, tudo a gente tem que juntar todas essas informações pra entender. Mas, normalmente, o do ato de serviço, ele gosta de que seja, né? Poxa, eu fiz isso, tal, que legal, você gostou? Gosta de ter esse reconhecimento, de ser valorizado, né? De que seus atos sejam valorizados. Por quê? Porque vai ser até a maneira dele dizer que está amando, porque ele não vai querer falar. Sim. Então, se ele tá fazendo, ó, já tô mostrando Mas que eu amo entra nessa você. questão que você tá dizendo de temperamento também de cada um. Porque ele faz esse ato de amor, o ato de serviço para ele é uma linguagem de amor, mas ele faz sem buscar nada em troca. Ele faz porque ele ama. Exatamente. Então, aí vai do temperamento da pessoa gostar de ser reconhecida. Sim, por isso que eu falei. Porque tem uns que não ligam, realmente. Meu pai, por exemplo, pra ele, se a gente perceber que ele tá fazendo isso ou não, pra ele não faz. A Natália também, ela faz porque ela gosta de fazer, quer fazer. O temperamento dele... Não para, se você falou ou não falou, ela fez. O temperamento dele interfere bastante nessa questão, então pra ele, assim, não importa tanto. Mas eu digo pra que a pessoa entenda que você sabe qual é a linguagem do amor dela. Sim. Entende? Porque é importante pra ela. Porque aí, se ela sabe que você tá entendendo que ela está fazendo isso porque ela te ama, porque ela gosta e tal. E todo mundo também não acha ruim de receber um elogio, né? Exato. Pelo amor de Pode Deus. não ser a linguagem da pessoa, a primeira que você mencionou aí. Que de palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Pode não ser a linguagem, mas quem não gosta de receber um elogio, né? Ainda que assim, eu tenho dificuldade em receber elogios. Né? Eu prefiro dar presente, apesar de dar pouco, né, Natália? Mas eu prefiro dar presente do que receber. Sim. Elogio, homenagem, negócio não é meio complicado. Né? É meio complicado, não é minha cara. Então, mas ninguém, não é que eu receber um elogio ofendeu a pessoa. Também não é assim. Claro, exatamente. E o pastor Reginaldo, eu vejo muito isso também na vida dele, né? Ele fica constrangido quando alguém vai falar com ele. Tá bom, filha, tá bom. Obrigado, filha, obrigado, filha. Obrigado, já muda de assunto. Obrigado. Já muda de assunto completamente. Ele não precisa ouvir pra ele. Não é a dele. O dele é ato de serviço, com certeza, eu acho. Né? Ato de serviço. Porque ele não liga de ouvir elogio, de nada. Ele só quer, né, passar e demonstrar e tal. Um ótimo, como fala? Alguém pra te impulsionar, incentivador. Encorajador. Ele é ótimo. Extremamente. Ele, pra isso, é coragem, vamos lá. Bora, vamos fazer. O que você vê? Faz, vai fazer. É muito, muito importante a gente saber, e é fácil, depois quando você conhece, você vai olhando pras pessoas, você já vai sabendo qual que é, né? E eu acho que a da pastora Denise, eu acho que é também, não é? Ato de serviço? Mas ela gosta também de... Ela gosta do tempo também, ela gosta do tempo presente. Presente é uma linguagem muito forte na dela. Vida dela. Porque... ela tem um pouquinho de cada um. Mas eu acho que o que predomina é presente, mais do que ato de serviço. Porque... Ela gosta de ser lembrada, né? Que você lembrou dela. Sim. Seja uma lembrancinha, você vai ver, já lembrou dela. Ela é engraçado que as linguagens é por porcentagem, assim, mais ou menos. Então, você tem um pouco de todas. Sim. Né? Só que é a porcentagem. Tipo, eu tenho muito mais dessa. Né? A primária é essa. O que pra você faz todo a central, sentido que a pessoa te ama. A central é essa. Mas, no final das contas, cada um tem um pouquinho de tudo, né? Porque a gente expressa de várias maneiras. Serviço, como você falou, de alguns não tendo a necessidade, mas é o fato dela saber que você sabe o que ela fez. Sim. E também ato de serviço, ela faz uma vida inteira, você nunca reconheceu que ela faz nada, então por isso que cada um tem um pouquinho. Exato. Né? Ele pode não ter a necessidade que se reconheça sempre que ele fez. Já vai dar errado. Esse é o ato de serviço. Sim. Mas, né, de vez em quando você vai fazer uma afirmação, um elogio, lembrar, também e já vai dar diferença. errado porque você nunca reconheceu, então você também não vai se sentir amado. Porque se você não reconheceu, você vai falar, ele faz tudo isso, mas é porque ele quer. Porque ele quer, faz porque quer. Então, é muito, muito bom você saber. Depois a gente vai pra toque físico. Toque físico é a pessoa que procura, que expressa por meio do toque, do contato. O então, chiclete.
Exato. Chicletinho, gosta de ficar pegando. Exato. Passa Tá, no cabelo, o pessoal tá. do toque físico tá sofrendo nessa quarentena. Tá Tem sofrendo. certeza. Tem Eita, certeza. nós. Por quê? Não pode dar um abraço, não pode chegar, cumprimentar, não pode dar a mão, não pode fazer nada. O pessoal do toque físico agora tá no auge. Aí chega pra cumprimentar, tem que ficar de longe. É o sofrimento da galera agora, tá? Estão sofrendo legal demais. Mas eu conheço, a minha sogra é toque físico e é muito engraçado porque eles chegam, assim, eles estão perto de você, a gente tá conversando e tal, e ela começa a passar a mão no seu cabelo assim, só tranquila, assim, ela começa a passar a mão no seu cabelo, ou ela passa a mão assim, ou ela abraça, ou ela faz aqui e tal. E você percebe que é uma coisa tão natural dela, mas tão natural que a gente já fala, ai, a Rose é toque físico, porque ela gosta e tal, ela se sente Você amada logo e ela percebe. mostra logo, é muito rápido, né? E o tato, fala no livro, e é muito interessante que tem várias curiosidades no livro. O tato é o único dos sentidos que não se limita a uma área localizada do corpo, porque, por exemplo, o paladar, né, é na boca, na língua, pra ouvir a gente, né, a audição é o ouvido e tal, a visão nos olhos, e o tato não. Todos os lugares, se você colocar uma coisa quente, frio, você vai sentir na hora, Sim. né, em qualquer lugar. Então, Toque no pé, na sim. perna, na mão, mãozinha dada. Então, Não é? o tato é essencial. E como a pastora Rosana, né, doutora Rosana Alves, que veio aqui, ela disse que as crianças, os bebês que nascem, são segurados pelos pais, abraçados, se tornam crianças que se desenvolvem melhor emocionalmente depois na vida adulta e tudo. Por quê? Por conta disso, do tato, do abraçar, do pegar, de O estar em parto toque já físico. como é que é o nome daquele parto, Natália, que a gente fez? Humanizado, né, que eles fazem. A Giovana já foi o humanizado. humanizado. Que a hora que sai ali, Já. é colocado direto com a mãe mãe. ali, já abraça com a mãe. Sim. Diferente o da Luísa, foi diferente, que levava, dava banho, mostrava Sim. e já sai e tal. Então, o parto humanizado. Sim, é diferente. Faz a diferença e é comprovado cientificamente. E você pode perceber também que no momento de crise, o que a gente faz? A pessoa tá chorando ali, é um instinto, a gente abraça. Né? Qualquer coisa que a pessoa, tá sofrendo, caiu, não sei o que, a gente vai abraçar, a gente vai pegar no colo, a criança tá chorando, é um instinto natural. Então, todo ser humano tem um pouco do toque dessa físico. linguagem É do muito toque importante. Depois a gente vai partir pro presentes da pastora Denise aí, que eu acho que você falou, né? Pastora Denise. E é engraçado porque as pessoas normalmente julgam essa linguagem do amor. Mas a pessoa é interesseira, porque gosta de presente, isso aqui. Não. Porque pra essa pessoa não importa o valor do presente. Não importa, é a Pra quem tem lembrança. essa linguagem. Não importa nada. Você pode ver as crianças, o que elas fazem? Elas chegam com uma florzinha. A linguagem, a criança que faz isso normalmente tem essa linguagem. Ela chega com uma florzinha pra você. Ela chega com uma pedra que ela achou na rua. Ou ela pega um pedaço de papel. Ou ela pega. Pra você. Um clipe pra você, uma caneta. Por quê? Mas não, pra mim, obrigado, não sei o quê. Porque é a linguagem de amor dela. Então ela quer demonstrar pra você. Tem valor aquela pedra? Tem valor aquela flor? Não tem, ela não pagou caro. Não é isso que importa. Pra pessoa, o presente é o visual do amor. É a expressão visual do amor. Então, a pessoa da linguagem do amor do presente, não importa pra ela o valor. Não vai importar. Pra ela, é o que menos importa, na verdade. O que menos importa. Pode importar até pra uma pessoa, por exemplo, que tem a linguagem de palavras de afirmação, vai importar mais do que uma pessoa de presentes. Porque pra ela, pensar, nossa, essa pessoa tava pensando em mim. Essa pessoa lembrou de mim e trouxe isso pra mim. Então, o presentes entra nessa questão de realmente você estar lembrando da pessoa. Então, as crianças vão trazer... Você reconhece facinho uma criança que tem essa linguagem, porque ela vai trazer... Eu tinha muito dessa linguagem, eu acho, quando era criança. Que eu lembro que lá em casa tinha um jardinzinho lá atrás e eu ficava... Eu vou pegar hoje uma flor pra levar pra professora. E arrancava tudo e fazia um regaço lá, porque eu queria mostrar pra professora que eu gostava dela. Então, eu pegava a flor, levava pra ela. A minha linguagem, eu tenho bastante de presentes, mas de atos de serviço também. É bem dividido, assim, entre atos de serviço e presentes. Eu acho que também por conta de como eu fui criada ali em casa com meu pai, sempre também com essa questão do atos, pelo meu temperamento, aí vai juntando tudo, vai virando assim. Uma salada. Exato. E vamos pro último, que é tempo de qualidade, que aí já entra no seu, que é a questão de você retirar um tempo para dar uma atenção completa para essa pessoa, né? A pessoa vai querer ali não só estar na mesma sala, assim, tô vivendo junto com essa pessoa, não. Mas vamos assistir um filme, vamos comer junto. Não precisa fazer né? nada. Não, aqui, mas isso, fica aqui, né? quietinho, Porque tem muita gente que acha assim, nossa, mas eu passo o dia inteiro com ela ali, tal. Mas você tá passando na casa, você não tá nem precisando estar no celular o dia inteiro, tal. A pessoa, normalmente, do tempo de qualidade, ela gosta, né, de fazer algo junto. Mesmo que não for nada. Foi nada. Fazer nada junto. Sim.
tô deitado, eu tô assistindo um filme, tô assistindo um programa, vamos ler um livro, não sei o que. Ela gosta de saber que você tá ali conversar, ela gosta. A atenção tá sendo voltada pra você, você Por tá quê? ali conversando. Porque ela vai entender que você fez esse esforço de tirar esse tempo, de guardar esse tempo pra ela, pra essa pessoa. Então ela vai entender assim. E aí muita gente chega no tempo de qualidade e a galera fala assim: ai, mas onde que eu vou arranjar tempo? Eu já tô fazendo tanta coisa, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo. Como que você arranja tempo pra tomar banho? Pra comer? É essencial. Então, pra saúde do seu relacionamento, é essencial isso também. Tire um tempinho, porque é priorizar o que é importante, o que não, né? Você quer a saúde do seu relacionamento? Então, priorize. Então, é essencial, torna-se essencial. Se você tem tempo pra comer, pra fazer isso, fazer aquilo, tire um tempo, planeje, organize. Organização vai te dar mais tempo. Né, isso que eu sempre falo, que essa semana minha mãe quase me matou. Porque eu entreguei pra ela... Essa semana foi muito difícil pra minha mãe. Aqui, vamos aproveitar que nós estamos com o microfone. Eu cheguei e falei assim, ó, mãe, ó o que eu fiz. Entreguei pra ela uma planilha semanal da minha vida. Meu Deus. E aí, minha mãe... Olha o pastor Gilson aqui. A minha mãe chegou e falou assim, o que é isso? Planilha semanal. Que ridículo, não sei o que. Tirou foto, mandou pros outros. Poxa, poderia ter mandado pra mim, Dani. Eu tinha colocado aqui pra gente desabafar aqui. E por quê? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tô agora, assim, eu não tô conseguindo mais. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma planilha. Por quê? Porque aí você vai ver onde que você tá, o que tá roubando tempo. O que Mas tá você sabe, eu normalmente eu faço isso daí. Eu coloco segunda de manhã que eu vou fazer, que hora que eu vou ter tempo pra fazer alguma coisa, que hora que eu tenho que ler a Bíblia, que hora que é o devocional e tal. Se eu não organizar tudo isso, eu olho e falo, agora é a hora do devocional. Porque se passou aquela hora e eu não lembrei que era devocional e fui fazer qualquer outra coisa, depois não vai ter tempo mais ali atrás do que eu tinha que fazer. É aí que você percebe, quando você faz esse planejamento, que você percebe que você às vezes tá gastando tempo com outras coisas, que onde está sendo perdido esse tempo. E a Bíblia diz que nós temos que remir bem o nosso tempo. Sim. Organizar bem o nosso tempo para poder fazer Eu coloquei tudo lá. Eu coloquei ler a Bíblia, almoçar, acho que o problema da Dani não tudo. foi a planilha, foi a quantidade de coisas na planilha. Era Será? tudo de quantidade, quer dizer, não dá pra sair uma vírgula, quer dizer, a vida da pessoa tem que ser assim. Não, e ela sanguíneo, você imagina. Ela já você ficou tá brava. Que agora eu não posso fazer isso, que eu tenho que fazer isso, porque tá na tua planilha. Ela ficou brava, ela falou assim, olha, Débora, agora você vai ficar presa nessa planilha? Eu falei, não, a gente vai viver pra essa planilha a aqui, gente vai organizando aí. Agora, você imagina, Débora, o meu linguagem de amor é tempo de qualidade e eu sou fleumático. E aí eu gosto de não fazer nada. Então, às vezes, o meu hábito é fazer nada. Eu cheguei a combinar com a Natália. De domingo, não. Mas não me organizo. E a Natália é colérica, o mais produtivo que existe. O temperamento mais produtivo que existe. Ou seja, fazer nada pra ela. E o ato de serviço dela. Meu Deus. O dela é ato de serviço, é linguagem de amor. E aí eu falava assim, hoje nós temos que almoçar na casa de fulano. Não, hoje não. Hoje não temos que almoçar. Não tem. Não, nós temos pessoas, não temos. Hoje eu marquei na minha, hoje é o dia que eu não vou fazer nada. Então ela me conhecendo, ela já sabe, semana que vem, tal dia, nós temos que ir na casa de fulano, porque daí eu já começo a sofrer. Eu falo, nossa, tem que ir lá. Mas pelo menos você já tá preparado psicologicamente. E às vezes não é uma coisa, não é por causa da pessoa. Às vezes é o aniversário do meu irmão na quarta noite. Eu falo, puxa, mas nem nessa quarta. Essa quarta que eu não ia fazer nada, eu vou ter que ir no aniversário. Não é o meu irmão, lógico que eu tenho prazer, mas eu vou ter que ir. Eu já sei que eu vou ter que ir. Eu tenho esse problema. E eu vou lá, vai estar tudo bem, lógico. Eu vou ver meu irmão, minha família, enfim. Tô dando um exemplo extremo, né? Então, e aí eu vou lá, tudo. Não vou, nem cogitei não ir. Mas eu já, então, tem que ser preparado. E se não for me preparando, é muito complicado. Eu também. Eu gosto de saber. Minha mãe já vai avisando. Amanhã a gente vai fazer isso. E de preferência antes ainda. E agora ela tem uma planilha na mão. Agora eu tenho a planilha, tá perfeito. Agora ela olha lá e vê, pode sair que dia. Aqui na sua agenda. Eu tô até vendo a sanguínea olhando. Ai, deixa eu ver se eu acho um horário. Você vai. Olha nada. É lógico que não. Ela vai falar pula assim. Minha planilha. Ela pegou a minha planilha, quase que ela amassou na minha frente. Eu falei, dá a minha planilha. Eita, nós vamos nos ajeitando. É isso aí. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado aí. Mas olha, o livro do Gary Chapman, você tem que ler ele, As 5 Linguagens do Amor. E você tem esse entendimento. E tem aí a das crianças, tem do adolescente. Vai te ajudar muito a crescer e a poder identificar qual é a sua linguagem de amor, lembrando que todos nós temos um pouquinho de cada uma aí, mas qual que é a sua que predomina, qual que é a do seu cônjuge, do seu filho, da pessoa que trabalha ali contigo, tem tanta, né, de amigos que você tem próximo, às vezes não tem um amigo que tá achando que você não gosta tanto dele, não valoriza tanta amizade,
porque ele está sempre te dando atenção, e aí a linguagem de amor dele é que na hora que ele fez algumas coisas e você precisava ligar pra ele, elogiar, você não fez, ele acha que você... E você tá tendo dificuldade. É isso aí, a linguagem do amor, do que ele esperava que você fizesse. Ah, mas você nem me ligou, eu fiz tal coisa e você nem falou nada. Tem amigo que é assim, né? Você nem falou nada. Você, pra que eu vou te ligar? Você já sabe que eu sei que você fez isso aí, que é legal pra caramba. Eu tinha uma amiga... Mas você não me ligou pra falar. Eu tinha uma amiga lá nos Estados Unidos que era tempo de qualidade. Amanda, nossa, um beijo, Amanda. Gente, eu tenho certeza que era tempo de qualidade. Porque era assim, eu acordava, ai, Dedé, vamos fazer isso hoje? Vamos assistir um filme? Aí eu falava, nossa, mas hoje eu tinha que estudar pra não sei o quê, ela, ai, vamos assistir um filme. Pra ela era tudo. Ela dormia no meio do filme. Mas só de eu estar ali com ela, era demais, assim, já era super importante. E eu falava assim, caramba, viu, mas eu sou ato de serviço. Eu não quero assistir o filme, ela vai dormir, mas eu tenho que ficar aqui. E aí eu ficava, mas você vai dormir, né? Você quer, não, mas vamos assistir, vamos ali, vamos em tal lugar. Ela gostava de fazer as coisas junto. Então, é muito engraçado você entender e tentar encaixar essas linguagens. E eu mostrei ontem aqui pra Dani, a Natália ainda não sabe, que eu filmei isso aqui, Débora, eu filmei e eu mostrei pra sua mãe, cadê aqui, ó, pra você ver a minha companheira, que ela foi assistir um filme comigo, rapaz do céu, isso aqui é a pessoa assistindo um filme comigo, ó, quer ver? Você mostrou, eu acho, pra ela. Olha o pé dela, os dois pés. Eu vou filmando o pé. Porque eu quero o tempo de qualidade da pessoa do meu lado. Ela tá tão feliz de estar do meu lado, meu tempo de qualidade, que a perna dela... Os pés ficam assim. Não consegue parar, Natália? Não consegue. Aí dá 10 minutos de filme, eu falo, vai lá fazer o que você tem que fazer, vai logo fazer o que você quer fazer. A pessoa que tem ato de serviço e é colérica, parada ali, pra ela é uma perda de tempo assistir um filme, né? E ela pode ter escolhido o filme, deu 10 minutos, ela fala assim, não tem nada a ver esse filme que eu escolhi aqui, mas agora ele já tá assistindo, ele quer que eu fique aqui. Aí ela começa com o pé, tem hora que eu falo, vai lá, vai fazer o que você quer. Eu já tô quietinho aqui, deixa eu quietinho, tá bom, já deu 10 minutos, pode ir lá fazer. E aí eu filmei sem ela saber as pernas dela, balançando. Inquieta. Que é o recado pra mim. Eu preciso sair daqui, que isso aqui não tá funcionando pra mim. Vamos ver, Léa Natália, quem está conosco pra gente se despedir. Agora, 18 horas e 11 minutos. Nós temos culto daqui 1 hora e 50 minutos. Nós teremos culto aqui. Vai ser uma bênção. Missionária Débora, por favor, fique à vontade ali. Gi Marchiori, a paz, queridos. Hoje estamos aqui. Oi, Gi, um beijo pra Betina. Ela tá assistindo? Um beijo pros meninos, João, Levi. Betina, tô de olho em você, Betina. Ó, um coraçãozinho pra você. Um beijo do gordo. Tô me cuidando aqui, Betina. Olha, a Betina, gente, com 3 anos, ela é certeira, hein? Adriele Xavier, esse fundo tá maravilhoso, tá mesmo? Olha, natural, hein, gente? Esse é o nosso fundo, não é fundo verde, não. Douglas, pastor, não vejo a hora de poder receber as pessoas e abraçar aí na igreja. Realmente, Douglas, deve estar sendo sofrido pra você. Olha a linguagem do amor ali. Daniela Marques, tinha uma aluna minha que trazia presentes todos os dias na escola, mas ela embrulhava escondido itens da casa dela e me dava. Trazia imã de geladeira, enfeites da casa, galho de árvore. Uma vez ela trouxe uma blusa da mãe dela. Gente, isso é ótimo. Que coisa boa! Eu colocava tudo dentro de volta pra ela não perceber. Gente, Jesus. imagina, mãe. Ai, sumiu uma blusa. Ai, minha filha levou pra professora escondida. Gente, já ladra. Na planilha da Dedé estava até escrito: sexta, namorar o Gui, é verdade esse bilhete? É verdade, gente. Estava escrito que sexta, namorar o Gui. Ah, verdade, não, eu não consigo. É verdade, gente. Ué, mas eu tive. Era o tempo. Guilherme. É o tempo, assim. Esse tá na agenda, pelo menos, Guilherme. Você foi lembrado. Fique feliz, querido. Quando ela falou tem assim, gente que não tá nessa planilha aí. Você coloca até o Guilherme. Eu falei assim, lógico. Ele tinha que se sentir feliz. Pô, tô colocando, tô separando um tempo pra ele. Tô me dedicando a ele. Exato. Tá na minha planilha. Por quê? Porque é importante. Se não for importante, não tava nem o item aqui. Poderia questionar, mas cadê o Guilherme nessa planilha? Não, o Guilherme não tá na planilha. O Guilherme não é prioridade. Mas como é prioridade, tá lá. Pode ser lá 1h30 na sexta-feira. Mas tem ali. Ó, o Facebook entrou aqui também. Não entrou ali, mas tá aqui. Lê pra gente. Débora Guerra, Débora linda. Obrigada, Dé. Douglas. Do Douglas entrou. Felipe, ó. O Felipe tá aqui, ó. Tá Pastor também? Bru, saudades. Cuidado com a Mini Dani. Mini Dani. Aí, né? Fica tranquilo. Só se for na aparência, porque no temperamento a gente não é. Aí, tá vendo? Felipe Monteiro, meu amigo, missionário, lá em Portugal. Obrigado pela menção aqui. Eu tô guardando tudo. Em qualquer momento eu vou soltar pra todos os amados aí que nos ouvem. Teria medo, hein?
Amém, queridos. Ó, 18 horas e 14 minutos nós vamos encerrar. Vamos orar aqui, consagrar a Deus as nossas vidas e ao culto que nós teremos há pouco, que será a Ele, né? Ao nosso Nazareno, ao nosso Senhor. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos e levar o seu pensamento a Deus, porque nós vamos orar. Pai maravilhoso, Pai querido, nós louvamos ao Teu nome, Senhor, te agradecemos por esse dia maravilhoso, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que temos de estar na Tua presença, de ouvir a Tua palavra, de ouvir, Senhor, aquilo que está no Teu coração, que o Senhor coloca na boca, no coração dos Teus servos, para edificar as nossas vidas. Continua, Senhor, nos usando para a honra e a glória do Teu nome, continua, Senhor, nos abençoando, Senhor, abençoando o Teu povo, Pai, que ouve a Tua voz. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso que nos ama e que é o melhor para nós, e nós, Senhor, queremos viver o melhor do Senhor. Obrigado, Pai. Continua, Senhor, nos abençoando, continua, Senhor, abençoando o Teu povo e cuidando, Senhor, de todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda a entender, ó Pai, aquilo que está diante dos nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria para Te servir com o nosso melhor. Pai, logo mais teremos, Senhor, mais um culto a Ti, e que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja adorado neste culto, e que o Teu povo, a Tua igreja seja edificada e cresça mais e mais. Assim nós oramos e Te agradecemos por esta oportunidade, e logo mais nós o cultuaremos, e amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui na Web Rádio levando mais da Tua palavra, do Teu amor, do Teu cuidado para os Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém. Débora do Manto, muito obrigado pela tua presença, pelas tuas palavras, que Deus continue te abençoando e te usando. Amém. Amém. A você que nos ouve, obrigado pela tua companhia, um forte abraço, até mais.